Bom, 15 minutos? Então vamos... Que nada disso. Obrigado pelo convite, pela presença. Peço um pouco de tolerância só, porque obviamente estou falando de uma seara que não é a minha, sou economista, então estou aqui como mais encherido que qualquer coisa. E farei algumas reflexões só com base no livro que foi sugerido, de Hannah Arendt, que é o Condição Humana. E a partir, então, da leitura desse livro, eu vou fazer algumas reflexões aqui, pensamento alto para a gente debater depois. E a condição humana, então, é tudo aquilo que toca a vida humana ou mantém a duradoura relação com ela, e os homens sendo sempre seres condicionados, né? A primeira coisa que vem à mente é a mortalidade. Mover-se em linha reta, quando o homem tem consciência disso, né, em um universo em que tudo se move em sentido cíclico, né, um ciclo da natureza, isso é um fardo e tanto para o ser humano. E a tarefa e a grandeza potencial dos mortais, então, segundo Hannah Arendt, é produzir coisas, obras, palavras, né, que mereceriam estar na eternidade, então. Uma forma de driblar essa consciência da mortalidade e dar aos homens, então, um lugar no cosmo imortal. Né? Vou falar um pouco de Vargas Llosa um pouco mais à frente, Mário Vargas Llosa, mas ele tem um livro que ele analisa a obra-prima de Victor Hugo, né, Os Miseráveis, A Tentação do Impossível, que, mal ou bem, esse autor ele vai brincar de Deus ali, né, quando ele cria aqueles personagens todos e tem pleno controle de tudo que acontece naquela obra, é uma forma dele estar brincando um pouco de Deus. E tem o ditado popular aí, que eu já escutei bastante, por ter lançado 7 livros, que todo mundo fala, né, que se você plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro, já pode morrer. E eu acho que tem um pouco a ver com isso, porque plantar uma árvore nada mais é do que você deixar, então, uma obra duradoura. Ter um filho é repassar de alguma forma o código genético, e escrever um livro é você poder eternizar, por meio de palavras, as suas ideias, os seus pensamentos. Ao contrário disso, né, os homens que vivem pela pura satisfação dos prazeres que a natureza lhes oferece, vivem e morrem como animais, segundo a própria Hannah Arendt, e para ela só os melhores, então, preferem a fama imortal às coisas mortais. Que me remeteu, à mesma hora que eu li isso, aquela frase do Platão de que a vida só vale a pena ser vivida se for uma vida refletida. Né? E o próprio Nelson Rodrigues, que foi bastante citado aqui no painel anterior, ele também tinha essa visão, e ele tem uma crônica muito boa sobre aquele filme e livro baseado em fatos verídicos, Vivos, com aquela equipe de esportistas que caiu na Cordilheira dos Andes, onde eles comem os mortos para sobreviverem, né? Praticam canibalismo. E Nelson Rodrigues ficou horrorizado com isso, porque justamente, e várias outras crônicas dele passa por essa questão, né, de que o ser humano não pode ser apenas um animal. Quer dizer, quando você passa a agir de forma a apenas satisfazer as demandas mais básicas e primitivas do seu ser, você está deixando de ser humano para ser apenas uma espécie de um animal. Além disso, o homem é um animal social, político. Né? Para os gregos, o espaço público era para os grandes feitos, justamente, para o uso da palavra, da persuasão, né? Enquanto que o privado era um ambiente despótico, né? Da família, que tinha uma hierarquia, e do próprio escravo. Até as cidades-estado, a distinção era muito clara entre o público e o privado. E depois se misturou um pouco. E essa é a questão que a Arendt levanta. A busca irresponsável de interesses privados na esfera público-política é tão prejudicial ao bem público quanto a arrogante tentativa dos governos de regular a vida privada de seus cidadãos é prejudicial para a felicidade privada. Então, quando há essa mistura, que segundo ela aconteceu na era moderna, isso realmente torna a questão de separar o que é público e privado um desafio maior. A polis, para os gregos, sempre foi esse lugar, então, de coisas do interesse comum. E a privacidade ou privatividade devem ser resguardadas para as coisas irrelevantes. Só que do ponto de vista social, né? Ela dizia, embora o domínio público possa ser vasto,
não pode ser encantador, né? Porque precisamente é incapaz de abrigar o irrelevante. É o irrelevante que importa para nós enquanto indivíduos e seres singulares. Assim eu entendo. E hoje, aí já jogando um pouco mais da minha visão, né, de mundo, política, ideológica, nesse debate, hoje para mim tudo é, ou quase tudo, ou coisa demais, é público, né? Tudo passou a ser politizado. Tem até um exemplo um tanto tosco, mas de passeatas de movimento gay, por exemplo, que o sujeito levantou uma placa, eu vou usar um termo um pouco mais científico, ele não usou esse termo, de que o meu ânus é revolucionário. Quer dizer, o sujeito chegou ao ponto de considerar que a sua bunda é um instrumento de revolução político, ideológica e social, e não mais algo da esfera absolutamente privada que lhe diz respeito apenas entre quatro paredes. O próprio Nelson Rodrigues, né, ele foi perguntado por que a arte dele até hoje, o teatro dele é reencenado e tudo mais, e eu arriscaria aqui uma resposta talvez, ele ficava exasperado com os colegas dele e gritava: façam teatro, façam arte. Ele achava que os contemporâneos dele não faziam arte, faziam proselitismo ideológico, político. Ele viveu na época de década de 60, né? Então, realmente, eu acho que ele tratou de temas atemporais, ele tratou de temas eternos, entre aspas, que o ser humano deveria buscar, e não apenas dessa questão política com P minúsculo do dia a dia. Eu dou como exemplo um filme que eu fui ver ontem, né, uma porcaria, um lixo total, que foi Elysium, onde é um proselitismo ideológico do começo ao fim, né? É Occupy Wall Street transformado em película de cinema. Não é arte, não dá para dizer que isso tenha nada que tangencie arte. E aí eu volto então para Mário Vargas Llosa, que fala dessa tentativa de democratização de tudo. O Nelson Rodrigues também foi um autor que foi muito perspicaz em relação a isso, a era dos idiotas, né, que antigamente só babavam na gravata, comiam e morriam, e de repente se descobriram em maior quantidade, em poder político maior, e tentam impor a sua vulgaridade, a sua banalidade a todos, né? Outro autor que também tem um livro excelente sobre isso é Ortega y Gasset, filósofo espanhol, José Ortega y Gasset, que fala justamente sobre o homem massa, né, que é uma espécie de boia deriva, amorfo, que absorve tudo de fora, e em contraposição àquele indivíduo singular que toma as rédeas da sua própria vida para deixar a sua marca. E isso não tem nada a ver com distinção de classe, antes que alguém faça essa acusação. E Vargas Llosa, então, ele coloca isso nesse penúltimo livro dele, ele já lançou um último romance, chamado A Civilização do Espetáculo, onde ele diz: a ingênua ideia de que através da educação se pode transmitir cultura à totalidade da sociedade está destruindo a alta cultura, pois a única maneira de conseguir essa democratização universal da cultura é empobrecendo-a, tornando-a cada dia mais superficial. Então, a civilização do espetáculo vai ser marcada pela essa busca incessante por diversão, por distração, literatura light, pop, fácil, rápida, exigindo o mínimo de esforço intelectual e, ao mesmo tempo, causando no leitor a impressão de que ele é moderno, de vanguarda, revolucionário, e aí voltamos à questão política da coisa o tempo todo. Movimentos de massa que desindividualizam o indivíduo, né? Perdido, então, no meio desse clima tribal, ele é apenas parte de uma horda primitiva, né? O Nelson Rodrigues se considerava um ex-covarde, e isso é interessante porque ele colocava da seguinte forma, né? Ele se considerou um ex-covarde à medida que ele não precisava mais ser amado por todos, correr atrás o tempo todo dessa unanimidade, dessa busca de você ser apenas mais um ali nessa horda. Isso tem vários corolários aí, várias consequências. Uma delas é que a gente vive na era do politicamente correto, uma ditadura velada do politicamente correto, ou nem tão mais velada assim, né, onde precisamos lutar contra o fim de todos os preconceitos, tudo é arte, né, o mesmo que dizer que nada é arte, todos são especiais, então ninguém é, e por aí vai, né, uma glamourização da miséria, né, uma espécie de elite culpada que passa a querer glamourizar tudo que vem do gueto, da favela, das comunidades, porque isso sim é o legal, e se você não abraça essas bandeiras, você é preconceituoso, você é arrogante, é elitista e tudo mais. E caímos também numa outra consequência, que é o hedonismo,
né? Tudo passa a ser efêmero, tudo passa a ser o aqui e agora, para o consumo imediato, viver oculto e não se importar com o mundo, não se importar com essas coisas lá colocadas de uma certa busca de duração ou até mesmo imortalidade. Volto a Hannah, né? Se o mundo deve conter um espaço público, ele não pode ser construído apenas para uma geração e planejado somente para os que estão vivos, mas tem de transcender a duração da vida de homens mortais. Né? Infelizmente, a era da afluência, aí, que desde a Revolução Industrial, depois todo o choque do capitalismo e tudo mais, tornou possível, criou uma espécie de tédio nessa elite, né? E que abraça, então, crenças exóticas, todo tipo de fuga do cotidiano. E Chesterton dizia o seguinte, né? Eu não me preocupo que não acreditem mais em Deus, né? Após a morte de Deus, entre aspas. Eu me preocupo com o que as pessoas vão passar a acreditar no lugar, né? Elas vão passar a acreditar em qualquer besteira. E ontem mesmo, por acaso, eu leio que a placentofagia virou moda, não numa tribo distinta, longe de qualquer, mas em Utah, nos Estados Unidos, e aí vem a questão, né, entre a classe média elitizada que frequenta a universidade, por aí vai. Fora a placentofagia, então, comer a placenta do próprio filho, coisas que Nelson Rodrigues ficaria horrorizado, né, com a época moderna, onde parece que a vanguarda é voltar ao tempo que o homem era apenas animal, tudo é sexo livre, por exemplo, poliamor foi colocado ali, né, fazer sexo até mesmo em praça pública, por que não, orgias, bacanais e tudo mais, que os cães fazem isso, né? Os cachorros não têm pudor. O ser humano esperava-se que tivesse um pouco mais de pudor, né? Adão e Eva já foram logo cuidar de ocultar o sexo. Há vários tipos, então, de fugas, né, do cotidiano para essa elite entediada com essas novas questões modernas. Deslumbrada pela abundância de sua crescente fertilidade, isso é Hannah Arendt de novo, e presa ao suave funcionamento de um processo interminável, a sociedade não seria capaz de reconhecer a sua própria futilidade, a futilidade de uma vida que não se fixa nem se realiza em assunto algum que seja permanente, né, que continue a existir depois de terminado o seu trabalho. E eu acho que uma das coisas que a gente tem, e aí entra um pouco mais no meu campo de debate político, ideológico, então, de um lado, o individualismo exacerbado, quase uma sociopatia, onde o entorno não interessa, não importa mais, e do outro lado, todo tipo de coletivismo que a gente vê o tempo todo aí, que o indivíduo ele passa a não existir mais, ele passa a ser apenas um meio sacrificável para um bem geral maior, seja ele de raça, de classe, de nação, ou qualquer tipo de coletivismo que exista. E não haveria sociedade. E não haveria sociedade sem isso. Aí a minha pergunta há algum tipo de equilíbrio possível entre esse individualismo exacerbado de um lado, quase sociopata, e do outro lado apenas coletivismos, onde o indivíduo é um meio sacrificável, não um fim em si, como dizia Kant? Norbert Elias, pensador alemão, tenta trazer aí um ponto interessante para essa reflexão no livro Sociedade dos Indivíduos. Não se compreende uma melodia examinando cada uma de suas notas separadamente, sem relação com as demais. Outra metáfora que ele faz o formato das pedras só pode ser explicado em termos de sua função em todo o complexo funcional, a estrutura da casa, né? Os tijolos, ao mesmo tempo, eles compõem algo maior que é a casa, que tem uma função diferente. O ser humano ele não é uma ilha, ele não é uma sociedade, não deveria ser um complexo de indivíduos atomizados. Ao mesmo tempo, por outro lado, né, há o risco de você sacrificar o indivíduo de carne e osso, o único concreto que existe, no altar do coletivismo, que é um construto abstrato de classe, de raça, e cada um aí que abrace o seu. Então, essa é a grande dificuldade que eu vejo. Enquanto liberal, eu tenho claramente uma inclinação a defender sempre que possível o ponto de vista do individualismo, mas preocupado sempre com esse entorno, com essa vida em sociedade, que demanda, inclusive, vários tipos de sacrifício, mal-estar
na cultura do Freud deixa isso claro, né? Essa liberdade plena não existe, a gente tem que abrir mão de alguma coisa para viver em sociedade. O problema é que muitos que falam em nome do coletivo, né, acabam apenas buscando seus próprios interesses mesquinhos, particulares, e transformam a res pública, né, a coisa pública, em cosa nostra, né, mafiosa. E isso é a coisa que a gente mais vê no Brasil, por exemplo. Né? Patrimonialismo é exatamente isso, por definição. A natureza humana, a gente tem que lembrar, ela tem uma inclinação individualista. Né? O Adam Smith, nos Sentimentos Morais, na análise que ele faz antes do livro mais famoso da Riqueza das Nações, ele coloca como provocação imaginar um terremoto distante na China e qual seria a nossa reação em relação a isso. A gente sabe, no dia a dia a gente vê, e hoje em dia tem acesso cada vez mais frequente na internet, na televisão, todo tipo de desgraça, e a gente reage primeiro com certo choque, pensamentos metafísicos e tudo mais, mas depois cada um continua com o seu dia a dia, com a sua própria vida, interesses privados, e ele contrapõe isso ao conhecimento de que você vai perder o seu dedo mindinho no dia seguinte. E isso sim é capaz de mobilizar toda a sua atenção e energia, você não vai dormir, você vai viver angustiado, então o seu dedo mindinho interessa mais a você do que 100 milhões de chineses distantes que faleceram num terremoto. Então, ter essa noção, essa base, essa premissa da natureza humana como ela é importante, muito importante, para a gente debater depois mecanismos de organização político-social que não descambem para regimes autoritários, totalitários, apesar de todas as belíssimas e nobres intenções no papel. A proposta liberal e conservadora que eu traria, então, para finalizar com essa reflexão inicial é o seguinte: em primeiro lugar, uma postura cética, né, um ceticismo em relação a todo tipo de revolução, de solução mágica e utópica para essa condição humana, né, para essa questão que nós, infelizmente, ou não, carregamos. Segundo ponto interessante, que os conservadores me fizeram refletir bastante quando eu ainda era mais individualista e libertário, quase libertino até, né? É que o respeito às tradições, né? A tradição, ela, mal ou bem, é uma forma de comunicação, de elo e respeito àqueles que já viveram e àqueles que viverão, né? E isso é justamente o oposto a essa visão trazida antes de hedonismo, de aqui e agora, carpe diem, enlouquecido, poliamor, vale tudo, somos como cães, né? Então, o respeito a certas tradições me parece hoje em dia uma bandeira muito importante para a gente resgatar certas coisas perdidas aí nesse mundo um tanto enlouquecido. O outro ponto seria resgatar a importância do espaço público como um local nobre, sim, de grandes feitos, de honra, desde que seu escopo seja limitado realmente pelo interesse comum, pelas coisas do interesse coletivo, né? Ou seja, lutar contra esse excesso de politização que a gente vê hoje em dia na vida, onde tudo passa a ser bandeira política, né? Aceitar que as pessoas são diferentes, né? E não apenas diferentes, aqui entra uma coisa um tanto politicamente incorreta, mas em alguns casos, se as pessoas são diferentes, e não somos, felizmente, insetos gregários, né, como cupins e abelhas e formigas, se são diferentes, elas não são apenas diferentes, existem pessoas melhores e pessoas piores, né, e dizer isso não é nenhum pecado, apesar de hoje em dia parecer, né? Então é uma espécie de respeito a uma aristocracia natural, o que não tem nada a ver com privilégios, com nascimento, com esse tipo de aristocracia que a gente entende quando fala a palavra. É uma aristocracia natural, é apenas o respeito às pessoas que são melhores, né, em suas respectivas habilidades e áreas, ou pessoas mesmo melhores. Tem o livro Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach, é exatamente isso, né? A gaivota, ela quer dar o máximo de si, é um voo singular, é um desafio que não é para os outros, é para ela mesmo testar os próprios limites, mas ela passa a ser vista como um outcast naquela sociedade porque incomoda ao coletivo, ao coletivismo, né, as suas diferenças que saltam aos olhos dos outros, porque ela é melhor que as outras. Então, aprender a respeitar e conviver um pouco com essas diferenças onde vão haver melhores e piores me parece também fundamental, e eu sempre digo que socialismo, igualitarismo é nada mais, nada menos do que a idealização da inveja. São pessoas que não toleram as pessoas que são melhores do que elas. E, por fim,
combater o paternalismo estatal, né? Combater, cobrar a responsabilidade individual. Responsibility, habilidade de resposta. Ela é sempre individual, ela é sempre singular, e cada um deveria tentar assumir as rédeas do seu próprio destino. Hoje em dia nós vivemos num modelo de estado de bem-estar social, né, cada vez mais paternalista e coletivista, onde os indivíduos, eles quase que do berço até o túmulo serão cuidados e protegidos por esse ente abstrato, por essa grande ficção chamada Estado, né, onde todos tentam viver à custa de todos. Né? Então, você cobrar um pouco mais da responsabilidade individual, né, dentro de uma margem, que foi dito aqui, de liberdade, que obviamente é limitada, mas eu acho importantíssimo acreditarmos no livre-arbítrio, mesmo que sob várias influências externas e exógenas, sem alguma margem de livre-arbítrio, de escolha entre o estímulo e o que entregamos como resposta, que é Viktor Frankl, né? Sem essa margem, eu acho que sequer estaríamos aqui debatendo, né? É uma premissa absurda assumirmos que somos apenas marionetes de forças estranhas, de forças maiores, porque se fôssemos marionetes, teríamos que talvez calar a boca, encerrar o evento e cada um ir embora, porque não faria sentido estar aqui dedicando um sábado a tentar aprender alguma novidade, a tentar refletir em conjunto e extrair alguma coisa útil e interessante para a sua vida disso. Então era isso, obrigado.